Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai continuar com o nosso trabalho com ciclos biogeoquímicos, tá? Hoje a gente vai falar do ciclo biogeoquímico do fósforo, que é um elemento extremamente importante para nós, né, seres vivos, faz parte do DNA, do RNA, dos fosfolipídios da membrana plasmática, constitui as nossas moléculas energéticas, o ATP, por exemplo. E, em certos aspectos, vocês vão sentir uma diferenciação entre esse ciclo, tá? O ciclo do carbono e do nitrogênio, por exemplo, porque ele tem menos formas químicas disponíveis, tá? Outra particularidade é que, para nós seres vivos, o mais importante, né, o composto de fósforo mais importante é o íon fosfato, que é aquele que a gente consegue absorver e, né, levar para fazer parte dos nossos processos metabólicos, tá? O grande estoque de fósforo, diferente de carbono e oxigênio, nitrogênio, que a gente já tinha visto anteriormente, não é o ar, né? Mas são os depósitos minerais de apatita. Por isso que a gente diz que o ciclo do fósforo é um ciclo sedimentar, não é um ciclo gasoso, como os anteriores, tá? Essas formações de apatita, elas são extremamente antigas, né? Em épocas geológicas passadas. Aqui vocês estão vendo uma mina de exploração de apatita. A indústria, né, minera essas rochas para produzir o fosfato, né? Como a gente já tinha falado anteriormente lá no nitrogênio, o fosfato também faz parte daqueles elementos essenciais que as plantas necessitam, né, para crescer, para se desenvolver muito bem. Então, eles são amplamente usados na agricultura. Por isso que as indústrias, né, precisam minerar. Não dá tempo o ciclo natural suprir a necessidade que alguns solos têm de fosfato, tá? Aqui a gente vê ele numa forma mais, digamos assim, bruta, né? Sem a mineração mesmo, sem passar por processo de refino, a rocha mesmo, só fragmentar, certo? Quando a gente vai falar em ciclo do fósforo, é importante a gente pensar aqui, se as reservas são rochosas, né? O ponto de partida são rochas que podem liberar fosfato, o ciclo é muito longo. Então, a gente tem uma divisão entre um ciclo mais curto, chamado de ciclo de tempo ecológico, e um ciclo mais longo, chamado de ciclo de tempo geológico, tá? Quando a gente está falando em absorção, né, de fosfato pelos seres vivos, é importante que a gente entenda que o fosfato que se degrada das rochas, ele vai se dissolver na água, primariamente, e também no solo. Então, as plantas vão obter fosfato diretamente do solo ou da água, e os animais vão obter esses fosfatos da água, né, em alguns casos, e da sua alimentação. E esse fosfato que as plantas e seres vivos ingerem, né, que as plantas assimilam do solo, que os seres vivos vão ingerir com a alimentação, quando eles passam pelo processo de decomposição, né, a morte de seres vivos, ou o processo de decomposição das excretas, de uma forma geral, das fezes também, esse fósforo ele é devolvido para o solo, tá? Então, esse fosfato que a gente usa, ele teve origem primariamente na decomposição de rochas. E a decomposição da matéria orgânica vai devolver esse fosfato para o solo e para a água, tá? Então, quando a gente vê aqui, ó, ciclo do fósforo, a gente pode pensar nessa mesma imagem nos dois ciclos. E aí eu vou falar do ciclo de uma forma geral e depois vou explicar para vocês qual é o ciclo de tempo ecológico e geológico, tá? Tudo começa então nas rochas, né? Vamos começar lá nas rochas de apatita, que vão sofrer um processo de intemperismo, e aí a ação da água, da chuva, dos ventos, né? Pequenos organismos que vão quebrando, fragmentando essas rochas e vão liberando sedimentos dessas rochas para o solo. Já no solo, né, os fosfatos vão se integrando a essa camada superior e vão ser absorvidos, assimilados primeiramente pelas plantas, que vão assimilar o fosfato diretamente do solo ou das suas fontes, né, das suas reservas de água, onde esse fosfato pode estar dissolvido. Uma vez que as plantas assimilam, os fosfatos começam a ser utilizados para construir as suas estruturas, né? Vai fazer parte da matéria orgânica e é assimilado pelos animais a partir da alimentação.
né? Então, os animais vão lá, se alimentam das plantas e obtêm os seus fosfatos. Quando plantas e animais morrem, né, já no processo de decomposição, os decompositores vão degradar essa matéria orgânica e vão devolver os fosfatos para o solo, para o próprio solo, e também para a água. O fosfato que fica no solo é reabsorvido pelas plantas, e aí elas vão usar novamente nos seus processos para construir a sua matéria orgânica. Os animais vão novamente se alimentar e vão morrer e vão ser decompostos. Então, esse pequeno ciclo que a gente tem, em que a decomposição devolve diretamente para o solo os fosfatos, é um ciclo de tempo ecológico, porque ele é um tempo curto, né? Quando esses fosfatos são liberados para corpos aquáticos, e aí a partir da sedimentação, eles passam a constituir novas rochas, essas rochas vão ficar expostas com o tempo, né? Aí muito tempo depois, e vão sofrer intemperismo novamente. Esse ciclo maior que envolve as rochas, vocês sabem que formação de rochas, exposição de rochas, é um evento extremamente longo, né, bem demorado, a gente chama de ciclo geológico, porque vai levar muito tempo para que ele aconteça, tá? Então, a gente resume o ciclo do fósforo dessa forma. Sedimentos de rochas são incorporados ao solo, assimilados pelas plantas e animais através da alimentação. Quando plantas e animais morrem, a decomposição dessa matéria orgânica devolve para o solo os fosfatos que podem chegar até a água. Na água, eles precipitam, sedimentando e formando novas rochas. No solo, eles são novamente assimilados pelas plantas e aí vão dar conta desse ciclo mais curto, que é o ciclo ecológico, tá? Parte do fosfato que é arrastado pelas chuvas para os lagos e mares, né, que é aquilo que eu falei, vai sofrer a sedimentação e vai se incorporar a novas rochas. Nesse caso, ele só vai retornar aos ecossistemas muito tempo depois. Depois que o leito dos rios, né, sofrer alteração para que essas rochas fiquem expostas para novamente sofrer intemperismo, tá? E aí, quando isso acontecer, o fosfato vai voltar novamente para o solo para ser absorvido pelas plantas e, enfim, dar conta desse ciclo mais curto, certo? Então, a gente fecha o ciclo do fósforo aqui. Outro ciclo sedimentar bem importante para a gente é o ciclo do cálcio. O ciclo do cálcio também é um ciclo sedimentar e ele é um elemento que participa de diversas estruturas dos seres vivos, né? Faz parte dos nossos ossos, das conchas de vários animais, das paredes celulares em células vegetais, eles formam as lamelas médias, casca de ovos, por exemplo, que tem cálcio, né? Tem uma constituição calcária. No nosso corpo, o cálcio desempenha também diversas funções, como resistência mecânica, né? Porque ele fortalece o esqueleto, participa da contração muscular, da coagulação sanguínea, da secreção de hormônios, como a calcitonina, secreção também de neurotransmissores e na aderência celular, no caso das células vegetais, tá? Então, percebam que o cálcio ele tem diversas funções nos seres vivos. A quantidade de cálcio que a gente precisa diariamente, ela é pequena, porém, ela é extremamente importante para que esses processos aconteçam de forma, tá, coerente. As principais fontes de cálcio, né, as fontes originais de cálcio, eu não estou falando de fontes secundárias como leite, couve, por exemplo, são as rochas calcárias, que também, com o tempo, né, foram se desgastando e liberando esse cálcio para o meio. No solo, né, uma vez que essas rochas se desgastaram, liberaram cálcio, no solo, esse cálcio, ele vai ser absorvido pelos vegetais. E aí, mais uma vez, gente, vamos falar sobre a importância desses seres vivos, né, nas cadeias e teias alimentares, porque eles absorvem muitos compostos diretamente do solo, processam, né, assimilam eles, colocam fazem parte da sua matéria orgânica e aí vão cair nas cadeias e teias alimentares até chegar em nós animais, que não temos essa capacidade de fixar e assimilar esses elementos diretamente do meio, tá? Então, os vegetais, eles são extremamente importantes
porque, dentre várias outras razões, assimilam, incorporam, né, vários elementos que nós, animais, precisamos e que nós não temos essa condição de captar, tá? Vamos para cá. Poderosas fontes de cálcio. Quando a gente fala em cálcio, a gente primariamente foi adaptado a pensar em leite e seus derivados, né? Queijo, requeijão, enfim, derivados de leite. Mas existem folhas verdes que são riquíssimas em cálcio e que precisam fazer parte também da nossa alimentação, como a couve, brócolis, agrião, rúcula. Todas essas folhas, né? Espinafre também tem pouco. Todas essas folhas precisam fazer parte, né, em menor, maior escala, do nosso cardápio alimentar. De uma forma ou de outra, a gente está adquirindo cálcio. Vejam quantas miligramas de cálcio, né, por 100 gramas a gente tem. Então, são vegetais riquíssimos em cálcio. E aí, estou falando para quem tem intolerância, né, a leite, seus derivados. Eu sei que já existe o leite sem lactose, mas tem gente que tem alergia, mesmo que não seja o açúcar, né, a proteína, e não pode ingerir leite, pode absorver cálcio dessa outra forma, tá? Então, vamos falar um pouquinho do ciclo geral do cálcio. Começa tudo lá nas rochas, né? As rochas que vão se sedimentar, vão sofrer também a ação do intemperismo, e esse intemperismo, né, a água da chuva batendo constantemente, o vento, vai liberar sedimentos, né, com a liberação do cálcio. A lixiviação leva esse cálcio para os oceanos. E aí, nos oceanos, ele vai passar a constituir as conchas de animais, né? As conchas de carbonato de cálcio. E pelo processo de decomposição, também aqui no caso, ele vai passar, esses sedimentos vão incorporar o solo. Então, o solo vai incorporar esses sedimentos de cálcio, seja vindo diretamente de rochas calcárias, em algumas situações, seja pelo processo de decomposição, né, de estruturas que continham os carbonatos. Esses sedimentos chegam até o solo, e aí do solo eles vão ser incorporados pelos vegetais. Então, os vegetais têm essa capacidade de incorporar o cálcio diretamente do solo, tá? E aí, através da alimentação, chega também nos animais. Quando vegetais e animais morrem, no processo de decomposição, ocorre a devolução desse cálcio para o solo. Isso num processo mais rápido do que seria, obviamente, o intemperismo das rochas, né, e tudo mais. Então, fica novamente disponível no solo, os vegetais vão captar, vai fazer parte, né, da dieta dos animais, mais uma vez, decomposição vai devolver. E aí, quando ocorre a decomposição desses fragmentos, eles também vão voltar, né, a se sedimentar e se acumular para voltar a fazer parte de rochas. Esse ciclo mais lento, né, da decomposição e da formação de rochas, que é um ciclo geológico, tá? O ciclo sedimentar do cálcio, então, se resume a essas ações. Vejam que é mais simples, né, do que o ciclo do nitrogênio, por exemplo. Liberação de sedimentos contendo cálcio, lixiviação, esses sedimentos vão para os oceanos, vão para os rios, vão para os lagos, ou ficam expostos, né? São levados para a camada de solo. No solo, ele vai ser incorporado por vegetais, animais adquirem com a alimentação, e o processo de decomposição da matéria orgânica pode devolver diretamente esse cálcio para o solo, tá? E aí a gente fecha, assim, o ciclo do cálcio. Em alguns solos, né, para corrigir o processo de acidez, a gente faz um processinho chamado de calagem. Então, a calagem é a adição da cal para regular a acidez do solo, né? É um processo artificial. Então, é um processo utilizado pelo ser humano para adicionar o cálcio no solo, tá? Como a gente está vendo aqui, né, com a extração da cal, a gente também tem uma indústria que vai explorar as rochas calcárias para a extração da cal, para poder ser usada